amadas irmãos e irmãs na fé, em nosso Senhor Jesus Cristo, sob a intercessão paternal de São José, esposo de Maria, nos reunimos mais uma vez ao redor da mesa da fonte da Palavra de Deus, para podermos aurirmos, beber do rio da graça de Deus na nossa vida, que é a sua palavra. São José, ó glorioso São José, esposo exemplar, membro da Sagrada Família de Nazaré, um dos homens mais justos do Antigo Testamento, vem agora nos ensinar, vem congregar, vem com seu poder abrir a nossa mente para que possamos plantar dentro dela, dentro do nosso coração, a árvore do amor, a árvore do conhecimento de Deus através da sua palavra na nossa vida, no hoje da nossa redenção e salvação. Amados e amadas, o Evangelho de hoje é de João, versículos 6, 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu a que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com a sobra de 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este homem é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou de novo sozinho para o monte. Amados e amadas, irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, esse capítulo 6 do Evangelho de João, hoje nós estamos lendo do versículo 1 a 15, é reservado para o discurso sobre o sacramento da Eucaristia. E amados e amadas, Jesus, no uso da sua pedagogia, prepara os judeus para esse discurso
através da multiplicação dos pães. A prática pedagógica de Jesus deve ser o grande iluminativo para a nossa prática missionária, pastoral e evangelizadora. Amados e amadas, irmãos e irmãs na fé, nós devemos anunciar o Evangelho a partir da realidade das pessoas, de suas experiências de vida, dos seus valores e das suas expectativas. Antes de anunciar a palavra de Deus, precisamos criar a necessidade dela no coração das pessoas, como Jesus, que a partir da necessidade do pão, cria a necessidade do pão da vida eterna. Amados e amadas, se podemos dizer hoje, neste capítulo 6 de João, sobre o sacramento da Eucaristia, alguns traços nós podemos perceber. Por exemplo, Jesus chama os discípulos e sobe para o monte, né? Então, o sacramento da Eucaristia, quando nós vamos participar dele, celebrar o memorial pascal de Jesus, é preciso que nós saímos do nosso mundo, desse mundo em que estamos vivendo, e transportamos para o mundo da fé. Ou seja, é preciso que nós façamos o nosso esvaziamento para que a nossa vida, através do sacramento da Eucaristia, possa ser fecundada e o ressuscitado aparecer nela. Amados e amadas, a ação de Jesus sempre produz um ensinamento. Através da partilha, né, do pão, do peixe, né, esses dois elementos simbólicos dentro da Eucaristia, é um simbolismo tão rico, porque o pão e o peixe era o alimento comum da época em que Jesus viveu, daquele povo, né? Então, a partir desses elementos que eram comuns na vida, né, dos nossos irmãos e irmãs das primeiras comunidades, Jesus ensina a partilha, abençoa os pães, parte e ele sacia a fome de mais de 5.000 homens, e ainda sobra 12 cestos. Amados e amadas, o objetivo central da Eucaristia é fazer igreja. A Eucaristia faz igreja e a igreja faz Eucaristia. O nome Eucaristia significa ação de graça. Então, a Eucaristia na nossa vida tem que se tornar também ação de graça na vida nossa e de todas as pessoas das nossas comunidades.
Ou seja, eu sou chamado também a abençoar o pão da minha vida, o alimento, né, da minha vida, para que ele possa ser aumentado, partilhado, crescido. Amados e amadas, nós somos, através do sacramento da Eucaristia, a ser fermento, né, no pão dos nossos irmãos e irmãs, tão necessitados de pão da alimento, de pão da solidariedade, de pão do companheirismo, de pão da escuta, de pão do ensinamento. Amados e amadas, nós pela Eucaristia somos chamados a ser Eucaristia na vida de todas as pessoas dentro de nossas comunidades. Que Deus possa vir hoje ao nosso coração nesta reflexão e que possamos, a partir dela, examinar a minha vida na igreja e a minha vida eucarística, para que eu possa repensar e recuperar esses elementos tão necessários e tão plenos na minha vida de cristão e cristão batizada dentro da Santa Igreja Católica. Amados e amadas irmãos e irmãs na fé, ao encerrarmos mais este momento orante, vamos pedir ao glorioso São José que nos ampare, que venha ao nosso encontro nesse momento orante e que a nossa oração seja um sustento tanto para a nossa vida espiritual como de todas as pessoas com as quais nós convivemos. Afastai de nós a peste do erro, os vícios, né? Para que nós possamos ser fecundados de novo pela Eucaristia e ser Eucaristia na vida de nossos irmãos e irmãs. Ó glorioso São José, a vós nosso amor seja nosso grande protetor, aumentai em nós o fervor, aumentai em nós o fervor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, esposo de Maria, desça sobre vós, suas comunidades, seus doentes, suas famílias, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados e amadas, caminhe, busque o Senhor, busque o ressuscitado na sua vida, busque o amor acima de tudo. Amém?